Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade de estar meditando na sua palavra, essa semana Parashá Bo, mais uma Parashá que continua falando do Egito, de Faraó, de Moisés, esse embate de Faraó com Moisés, essa resistência, esse orgulho de Faraó, de não reconhecer o Eterno, de não deixar o povo sair do Egito, esse orgulho que é uma armadilha, se nós não estiver atento ali, qualquer um pode estar caindo aí nessa armadilha. Eu vou estar lendo aqui a Parashá e com certeza a gente vai tendo várias reflexões a respeito dessa Parashá, dessa porção da Torá. Parashá Bo. No decorrer da leitura a gente vai saber qual é o significado dessa Parashá. O que as pragas conseguiram? Egito em hebraico, Mitzrayim, serve de analogia para a existência material em geral. E esses milagres que Deus realizou no Egito, eles tinham dois objetivos: que Faraó libertasse os judeus e que quando partisse cada homem solicitasse a seu amigo e cada mulher a sua vizinha objetos de ouro e prata. Deste modo despojariam o Egito de sua riqueza. Isso denota o esforço dos judeus para refinar as centelhas de santidades ocultas no Egito, possibilitando que esses recursos encontrassem expressão positiva. Segunda coisa, para que possais contar aos vossos filhos e netos como zombei do Egito, realizando sinais miraculosos naquele lugar. O faraó, identificado por sua arrogância obstinada, declarou: não conheço ao Eterno, não conheço Deus. E o rio é meu e eu o criei, negando a influência de Deus em nosso mundo. O objetivo fundamental das pragas era destruir essa ilusão, revelando a divindade, de modo que todos pudessem contemplá-la e fazê-lo aniquilar o orgulho de Faraó e do seu povo. Deus persistiu nesse empenho até que a jactância de Faraó foi esmagada e de pijama foi procurar Moisés, implorando a piedade de Deus. Pessoalmente, o Faraó estava pronto para soltar os judeus muito antes. Foi contido e as pragas continuaram, porque Deus endureceu seu coração. Por que isso foi necessário? Se o Faraó tivesse libertado os judeus anteriormente, ele e o seu povo não teria se humilhado tanto. A purificação da divindade oculta do Egito seria alcançada, mas parte da força que se opunha a Deus teria ficado intacta. As pragas continuaram até que o Egito ficou sabendo que eu sou Deus, e o modo de pensar autocentrado que seu líder personificava foi totalmente esmagado. Atingi o âmago. Tal qual a derrota de Faraó tinha que ser absoluta do ponto de vista pessoal, a negação do egoísmo também precisa ser contemplada, envolvendo cada aspecto de nosso ser. Essa necessidade se reflete no nome da leitura da Torá dessa Parashá, da Parashá dessa semana, Bo. O significado mais comum de Bo é vem, mas também significa entra ou penetra. Foi ordenado a Moisés que penetrasse até o âmago de Faraó e negasse sua força. Tremendo isso, irmãos? Conforme diz o Zohar, Deus fez com que Moisés entrasse em aposento após aposento, até penetrar no próprio coração do palácio do Faraó. Vem comigo. A ordem para enfrentar o Faraó e negar sua influência é dada para Moisés, representante da humanidade, porque a negação do egoísmo é uma dimensão fundamental do serviço divino do ser humano. O homem recebeu a missão de fazer deste mundo
uma morada para o eterno, uma morada para Deus. E isso só é possível quando o egoísmo é anulado. Auto-interesse insolente impede a presença divina de se revelar. É tremendo, né, irmãos? Temos que orar ao Eterno e pedir para o Eterno que Ele nos faça pessoas humildes, né? Porque se a gente não fizer isso, irmãos, nós já vamos estar sendo arrogantes. A gente não precisa, né, da força do Eterno para que a gente seja humilde, para que a gente seja cada vez mais simples nas nossas palavras, no nosso modo de vida. No Salmo 38, 6 diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo reconhece-o de longe. A nossa natureza, irmão, é querer, muitas das vezes, se aparecer, ser o melhor, né? Ser competitivo, né? Isso é até bom em alguns momentos, né? Ser competitivo, estou falando de competitivo, isso é até bom, mas às vezes quando existe uma desigualdade, né? A gente às vezes tem por objetivo simplesmente querer se aparecer e se amostrar. E isso aí é muito perigoso. Olha o que foi preciso acontecer com Faraó para que ele caísse na real, né? Precisou vir a morte, né? Quando eu estava lendo essa paraxá, eu lembrei de Mateus 20, 28, né, que diz assim, o próprio Yeshua, né, nosso mestre, falou: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então é difícil, né? Mas uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer é procurar servir os outros na medida do possível, né, irmãos? Que a gente pode fazer. A gente também não pode ser empregado dos outros, né? Mas a gente tem que procurar do Eterno, né, essa humildade, essa simplicidade, né? Procurar orar ao Eterno e pedir sensibilidade para ouvir a sua voz, né? Uma reflexão que me veio na mente é que na Babilônia não teve resistência para o povo judeu se instalar e adorar a Deus. Deu a entender que o rei da Babilônia, ele pensou da seguinte maneira: isso é um pensamento meu, é mais um Deus aí, não tem problema. Mas ele não resistiu ao Deus dos judeus. E eu fiquei pensando, né? Por que Faraó não pensou da mesma maneira, né? Eu tenho vários deuses aqui, mas um Deus a mais, um Deus a menos, mas não, né? Ele afrontou, ele já tinha isso no coração dele, né? Ele já tinha aquele pacote de deuses fechados. Ali não entrava mais nenhum Deus, né? Então, por ele ter já esse pensamento, o Eterno endureceu mais o coração de Faraó. E é impossível, quando a gente falar sobre isso, a gente não lembrar de Yeshua. Na verdade, Yeshua, em Filipenses 2,7 diz: e esvaziou a si mesmo e assumiu forma de servo. Filipenses 2,7 linka com Mateus 20, 28, né? Eu não tinha nem percebido isso quando eu separei esses dois versos. Mas os dois, né, falando de Yeshua como servo. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o ego, né? Não tem problema nenhum em dobrar o joelho e falar: Senhor, me faz uma pessoa humilde. Porque a nossa carne, irmão, nossa carne quer se exaltar muitas das vezes, quer se aparecer, quer ser o melhor. Então a gente tem que ter essa humildade de se colocar diante do Eterno e falar: Senhor, me ajuda, né? O ego, irmão, ele vai te levar, se tu deixar ele tomar conta de tu, para um lugar bem alto. Ele te leva para um lugar bem alto, só que ele te deixa lá sozinho. Fique na paz do Eterno. Shalom, shalom.